Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37. Atos 2, 37. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nesses últimos dias temos visto tantas notícias. E quanto mais a Igreja do Senhor vê essas notícias de catástrofes naturais, de guerras, mais nós temos a certeza de que Jesus está voltando e de que não vai demorar muito tempo mais. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós estamos nos preparando todos os dias. E quando nós olhamos para o que está acontecendo ao redor do mundo, estes dias fomos pegos pela notícia de uma universidade lá nos Estados Unidos. Estavam lá pessoas reunidas naquele lugar, cultuando a Deus. E logo depois que finalizou o culto, muitos deles sentiram o desejo de continuar orando, buscando, perseverando naquilo que estavam como propósito em seu coração. E já se passaram alguns dias e estão lá reunidos num só propósito, perseverando. E a notícia é que está havendo um grande avivamento naquele lugar. E muitas pessoas aqui no nosso Brasil, até muitos dizem: vamos para lá, vamos pegar um avião, vamos para lá também participar daquele avivamento. Só que quando nós olhamos para a palavra, e até mesmo isso eu ouvi de um pastor esses dias dizendo que a Bíblia nos diz que os sinais seguirão aos que crerem. Não é os que crerem seguirão os sinais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquele mesmo avivamento que está acontecendo naquele lugar, ele está à nossa disposição também aqui hoje. Nós louvamos a Deus porque esse início de ano, nós fomos despertados pelo Senhor acerca desse tema, dessa temática tão importante para os nossos dias. E quando nós olhamos para a história, tanto na Bíblia como na história em si, nós vamos ver que houve grandes avivamentos depois de grandes crises. Crises religiosas, políticas, crises naturais, econômicas. Depois de tudo isso, houve um grande avivamento. Mas por quê? Porque não tem situação melhor para levar o crente a orar diante do Senhor do que quando ele passa por uma luta e uma tribulação. Não tem situação melhor do que levar o crente a se jogar aos pés do Senhor do que quando ele está passando por uma grande dificuldade. E quando nós olhamos lá o evangelista Lucas, antes de Jesus ascender aos céus, ele deixa uma ordenança aos seus discípulos e a todos aqueles que estavam ali diante do Senhor Jesus, que contemplaram ele ascendendo aos céus.
Ele olhou para aquele povo e disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o próprio Jesus, Marcos também escreve, e diz que Jesus, olhando para aquele povo, e principalmente os seus discípulos, ele diz: olha, em meu nome, vocês pegarão em serpentes e escorpiões, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expulsarão demônios, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Jesus está dizendo: em meu nome farão coisas maiores do que eu fiz. E logo depois a ordem foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dando ou deixando bem claro para aquele povo e para nós que nós precisamos urgentemente do revestimento de poder que vem através do Espírito Santo de Deus. Os discípulos certa vez estavam tristes, angustiados, porque Jesus havia dito por várias vezes que iria ser levado à morte. E eles estavam pensando: o Senhor vai nos deixar, nós vamos ficar órfãos. Aí Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu chegar diante do meu Pai, eu vou rogar a Ele que envie o Espírito Santo, o Consolador. O outro Consolador estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós vemos aqui, a partir do capítulo de número 2, algo maravilhoso aconteceu. No capítulo 2, o versículo de número 1, já inicia dizendo exatamente que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus havia dito: olha, ficai em Jerusalém. Todos estavam em Jerusalém. Naquele momento da ascensão de Jesus, estavam ali mais ou menos 500 pessoas. Mas quando nós chegamos em Atos capítulo de número 2, estavam ali, ficaram ou perseveraram naquilo que Jesus havia dito, apenas mais ou menos 120 pessoas, mas estavam lá todos os dias no templo. É hoje? Não, não foi hoje, mas nós vamos continuar amanhã. Ah, passou amanhã? Não, não foi hoje, nós vamos continuar amanhã. A perseverança foi maravilhosa naquele tempo, foi totalmente importante para que acontecesse aquilo que Jesus havia prometido a eles. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aconteceu, porque perseveraram, continuaram orando, unidos em um só espírito, em um só propósito, em um só pensamento. Qual era? Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Aqui na Bíblia não registra exatamente a forma que eles oravam. Aqui não registra exatamente como cada um expressava diante do Senhor. Mas eu tenho a plena certeza que é exatamente isso. Senhor, aquilo que Jesus prometeu, dá-nos hoje. Senhor, aquilo que teu Filho Jesus, antes de subir aos céus, prometeu, derrama sobre nós nesse dia, nessa noite, nesta manhã, nessa tarde, onde eles estavam ali todos os dias no templo.
E naquele tempo, festa do Pentecoste, estava lá cheio de pessoas de tantas regiões do mundo. Foram apresentar ofertas, adorar. E de repente começaram a ouvir aquele grande barulho vindo do templo. E começaram a correr até ali para ouvir e ver o que estava acontecendo. E eles começaram a ficar confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E não eram homens dotados de estudos, que estavam ali recebendo o poder do Espírito Santo. Não eram pessoas que foram estudadas por tantos tempos, aos pés de, como por exemplo, aos pés de Gamaliel, como Paulo foi. Eram pessoas simples. Eram pessoas pecadoras. Mas eram pessoas que andavam todos os dias com Jesus. Eram pessoas que estiveram face a face com Jesus. Eram pessoas que estavam diante de Jesus desde quando estava acordando até dormir novamente, passando todo o dia, comendo, fazendo todas as atividades do dia, estavam todo o tempo com Jesus. E nós estamos estudando acerca do avivamento, nas lições dos adultos, e nós vemos exatamente uns 2 domingos atrás acerca da vida de Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, que era pescador de peixes, quando Jesus passou por ele, apenas disse: segue-me que eu te farei pescador de homens. Ele não hesitou, ele apenas deixou as suas redes e começou a seguir. Pedro, o impossível, que dava uma resposta ali diante do Senhor, na frente dos demais apóstolos, era o que tomava a frente para poder responder. Em determinada ocasião, Jesus perguntou: o que é que o povo está dizendo aí quem eu sou? E eles começaram a falar, um dos apóstolos, um dos profetas. E Jesus chega diante deles: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro se levantou logo, foi à frente, impossível, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: falaste bem. Não foi carne, mas foi o próprio Pai, meu Pai que está no céu, que te revelou isso. Mas logo depois, Jesus repreendeu a Pedro. Quando Jesus disse que seria levado morto, e Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai. E Jesus o repreendeu ali. Pedro, que o negou 3 vezes. Pedro, que estava totalmente afastado dos outros discípulos, mas quando Jesus ressuscitou, ele diz: olha, chama os discípulos e a Pedro. E lá depois na praia, Jesus chega diante de Pedro e começa a conversar com ele, e depois chega aquelas 3 perguntas importantes, mais importantes para a vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele: Senhor, tu sabes profundamente que eu te amo. E Jesus olha para ele e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Está lá a igreja reunida num só propósito, aguardando a descida do Espírito Santo sobre que haveria de vir sobre eles. Mas aqueles homens daquela cidade não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. E no final alguns disseram: olha, eles estão totalmente bêbados. Aí lá vem Pedro, o impossível, mas agora transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas agora transformado e cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra e diz: varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia.
Mas ele foi lá nas profecias, ele foi lá nos profetas, foi lá no Velho Testamento e começou a dizer: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluias. Pedro não era mais o mesmo, mas ali ele estava cheio do Espírito Santo e começou a pregar a poderosa mensagem. E nós vemos aqui até o versículo de número 36, o discurso de Pedro. E ele termina exatamente falando acerca do próprio Cristo, dizendo: o Cristo que vocês crucificaram. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E uma mensagem poderosa, cheia do Espírito Santo, ela adentra no coração daquele povo. E eles, em outras versões diz que eles ficaram agoniados. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? O que é que nós devemos fazer agora? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira coisa, arrepender-se dos seus pecados. Era a mensagem que João Batista, que foi levantado lá no deserto, começou a pregar. Era a mensagem que Cristo, quando iniciou o seu ministério, começou a pregar. Era a mensagem que todos os profetas, demais profetas que Deus havia levantado nas gerações passadas de Israel, estavam pregando: arrependei-vos dos seus pecados. E depois do arrependimento, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo de João, como assim estavam dizendo, nas águas, para arrependimento de pecados, estava morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. E em terceiro lugar, depois que vocês se arrependerem, forem batizados, morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, aí sim o Espírito Santo descerá sobre cada um de vocês. Mas quando nós chegamos no versículo de número 39, Pedro ainda diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Tem vários teólogos por aí afora que se chamam de cessacionistas, que dizem que o poder do Espírito Santo cessou, era só para aqueles dias, era só para a igreja primitiva e pronto, cessou ali os dons espirituais. Mas quando eu leio lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer exatamente o seguinte: que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Se Ele é o mesmo ontem e Ele é o mesmo hoje, Ele operou no passado, Ele opera no presente e vai continuar operando no futuro, porque a promessa foi: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Aquilo que o profeta Joel diz: olha, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei sobre vós, sobre toda a carne, o meu espírito. Não ficou somente para a igreja primitiva, não. A promessa, a palavra ainda é a mesma. A promessa é para vós e vossos filhos. A promessa é para vós e vossos filhos. A promessa é para vós e vossos filhos. E ele não termina aí, ele ainda diz: olha, e para aqueles que estão longe. E é maravilhoso quando nós olhamos para a história. Em 1910, descem ali no porto de Belém do Pará 2 missionários suecos.
vindo ali guiados pelo Santo Espírito de Deus para pregar a mensagem poderosa do Evangelho acerca da salvação. Mas é maravilhoso que eles não ficaram apenas na pregação do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem diz: os sinais seguirão aos que crerem. E todos aqueles que começaram a crer na palavra que eles começaram a pregar, começaram a ser batizados com o Espírito Santo. E louvado seja o nome do Senhor, porque através desse Evangelho, do Espírito Santo que desceu naqueles homens, desceu na igreja primitiva, desceu lá em 1910, é o mesmo Espírito Santo que está descendo na igreja nos dias de hoje. É o mesmo Espírito Santo que levantou homens, mulheres capacitados, cheias de poder para continuar pregando com ousadia, com autoridade, a poderosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo acerca da salvação, que só há um Salvador, só há um Cristo, só há um Senhor, Criador dos céus e da terra. Quem é esse? Jesus Cristo, aquele que disse que estaria indo para o Pai, mas que brevemente estaria voltando para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. A promessa é para vós e vossos filhos. Se alguém chegar para você e perguntar: o Espírito Santo não cessou não, meu filho, busque ao Senhor. Não cessou não, busque ao Senhor, persevere nessa busca. Por quê? Porque Ele está disponível para todos quantos estão ali buscando todos os dias. Nós necessitamos ser revestidos de poder nesses últimos dias, para poder estar preparados para as afrontas do diabo, para poder estar preparados para as afrontas de Satanás, que está se levantando diariamente contra a igreja do Senhor. Mas uma promessa também Jesus disse a Pedro, em cima dessa afirmação que tu acabou de falar, Pedro: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É necessário perseverar. É necessário perseverar. E todo aquele que está aqui nesta noite, que ainda não colocou esse propósito no seu coração de ser cheio do Espírito Santo, através dessa mensagem, deixa Ele colocar esse propósito no seu coração, porque a promessa ainda está de pé. A promessa é para vós e vossos filhos, para nós que estávamos longe, mas Deus nos alcançou pela sua graça e misericórdia, para todos aqueles que Deus chamar para ser seu filho, seu servo. A promessa ainda está de pé. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o seu nome enquanto ainda está perto. O que nós devemos fazer, varões? Primeiro, arrependei-vos. Segundo, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e depois descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus. E quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, por diversas vezes a igreja está ali reunida, e depois que o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a estar cheios de poder, aí sim, eles pegam a poderosa mensagem da palavra de Deus, e começam a pregar com ousadia e autoridade. E mais uma vez eu digo, não é eles que estavam seguindo os sinais. O fulano de tal ali que era aleijado, está andando agora, eu vou lá seguir. Não, exatamente não é isso, porque Marcos, ele mesmo escreve que o Senhor Jesus cooperava com os discípulos, depois que eles saíram a pregar. Era eles pregando e Jesus curando, era eles pregando e Jesus batizando, era eles pregando e Jesus ressuscitando os mortos, era eles pregando e Jesus libertando a vida daqueles que estavam oprimidos por causa de Satanás, era eles pregando e Jesus manifestando o seu poder. É por isso que a igreja, ela só tende a crescer, porque não sou eu, não é o pastor, não é ninguém que
que faz as coisas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera através das nossas vidas. É Ele quem salva. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo para a salvação através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa é para mim, é para você, é para seus filhos, é para sua mãe, seu pai, é para seus irmãos, é para todos quanto Deus chamou para fazer parte desse povo que um dia vai morar no céu. Se você ainda não sente esse poderoso poder do Espírito Santo de Deus, comece a clamar neste momento em favor. Comece a orar e pedir: Senhor, batiza com o teu Espírito Santo a minha vida. A igreja perseverava na oração, mas quem fazia isso era o Espírito Santo de Deus, quem os conduzia todos os dias ao templo para orar. Aleluia. Ore ao Senhor nesta noite. Clame ao Senhor nesta noite. E ali adorarei. Sobre as nossas vidas, ó Pai. Batiza, Senhor Deus, com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados. Enche-nos de poder e de graça, Deus. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Aleluia, clame nesta noite. que desce como fogo, vem como No dia de Pentecostes, como no dia de Pentecostes, Senhor, enche a tua casa nesta noite. e enche-me de novo. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste Aleluia. e enche-me de novo. Eu adorarei. Ó Deus, estamos aqui nesta noite, Senhor Deus. Tudo que já ouvimos nesta noite é maravilhoso aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Ó Deus, eu não sei a necessidade de cada um nesta noite, mas a necessidade que nós temos é sermos cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, que neste momento o Teu Espírito Santo pare sobre a vida de cada um, ó Pai. Assim como foi no dia de Pentecostes, ó Deus, como de um som de um vento veemente e impetuoso que invadiu aquele ambiente. Invade, ó Espírito Santo, nesta noite esse templo e enche da Tua glória, do Teu poder. Ouve as nossas orações, Senhor Deus, e batiza com Teu Espírito Santo a cada um que está clamando a Ti nesta noite. Ó Deus, porque a promessa é para nós, nossos filhos e todos quantos estão longe, todos quantos o Senhor chamou para fazer parte do Teu povo. Ó Deus, olha para as nossas vidas e tem misericórdia de nós, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a cada dia a perseverarmos, para que um dia, Senhor Deus, nós possamos estar face a face contigo na glória. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
Nessa noite, você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador de sua vida, a promessa também é para você. Primeiro, se arrependa dos seus pecados e venha confessar a Cristo como Salvador nesta noite. Venha, saia do seu lugar neste momento e venha ao encontro de Jesus. Você que ainda não fez ou tomou a sua decisão a Cristo, venha nesta noite. Cristo te espera, Cristo te chama para fazer parte também dessa família que um dia vai morar no céu. Venha em nome de Jesus fazer parte desse povo. Venha, não perca tempo, não perca esta oportunidade. Jesus está te chamando. Em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe o teu povo, a tua igreja. Obrigado pela tua poderosa palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo venha operar maravilhosamente em nossas vidas. E que em tudo o teu nome seja glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Deus.